Aleluias, glória a Deus, sejam bem-vindos ao Restauração da Alma, seja bem-vinda também, você que ama as palavras de Deus. Obrigada por estar aqui, ouvindo, lendo e meditando as palavras de Deus junto comigo. Para mim é uma honra, é um privilégio poder ser boca de Deus, poder ser sua profeta, poder ser chamada, escolhida para anunciar sua mensagem, sabendo da grande responsabilidade que é falar as palavras de Deus, porque ela alimenta as almas, preenche o vazio existencial. Ela é esperança, ela é vida, ela é tudo para mim e tenho certeza que para você também. Eu louvo a Deus para que você tenha uma experiência em obedecer a palavra de Deus. Então, fica firme. Eu tenho uma boa notícia do Senhor para você. Diante de tantas más notícias, porque eu sei que você tem lidado também, assim como eu, com pessoas que são amantes de si mesmo, com pessoas que são avarentas, com pessoas que são egoístas, com pessoas que não têm amor ao próximo, com pessoas que não reconhecem o favor de Deus, a bênção de Deus, com pessoas que transgride a lei de Deus e não temem. Eu tenho certeza disso. Estamos nesse mundo e nesse mundo teremos aflições. Então, eu venho aqui anunciar as palavras do Todo-Poderoso Deus, que é meu Deus e Pai, que é o teu Deus e o teu Pai também. Eu sei que entrar em uma fornalha de fogo mexe com a nossa estrutura, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que Jesus falou, Ele cumprirá, que Ele não nos deixará órfãos, que Ele não nos deixará órfãos, que Ele não nos deixará sozinho e sozinha. Jesus não deixará você e nem eu sozinho ou sozinha, assim nos diz o Senhor. E para meditação e leitura da palavra de Deus, as boas notícias que o Senhor me traz, porque diante de más notícias, nos dois exemplos nós iremos ver que teve notícias ruins, mas também teve o poder de Deus, também teve a manifestação de Deus. Por isso eu digo para você, não saia da porta. Tá chorando? Não saia da porta. Tá triste? Não saia da porta. Tá angustiado e angustiada? Não saia da porta. Porque Deus prometeu estar conosco e Ele está com a sua igreja. Ele está com o seu povo a qual Ele tem demonstrado o quanto nos ama. Eu sou muito grata por ter sido salva pelas palavras de Deus. Claro, Jesus me salvou, pagou um alto preço, mas Jesus salvou o meu psicológico, me deu sabedoria através da sua palavra, entendimento, discernimento. Ah, Lilian, você conhece tudo da palavra. Eu conheço aquilo que Jesus tem me revelado, porque é Jesus que revela ao Pai. E Ele também quer revelar a você. Então, Ele é o meu maior orgulho, é o meu maior líder. Ele é a pessoa mais incrível que me amou, que me acolheu, que me protegeu, que deu a sua vida, que protegeu os meus filhos, protegeu minha mãe, tem protegido meu pai, tem protegido minha casa, eu estou tentando encontrar a palavra, tem trabalhado na vida do meu esposo, e tudo que eu tenho hoje são resultados de uma entrega, de um sacrifício
que foi de um humano que é filho de Deus. Seu filho amado, que não merecia aquela morte, nem aquele castigo e nem aquelas chicotadas. Então a minha vida é crer em Jesus Cristo. Eu creio nesse nome e quero ter a honra, né, de morrer por esse nome. Porque eu não vou falar feito Pedro, né? Eu morreria. Eu tenho esse desejo, mas Jesus conhece os nossos corações e é Ele que nos capacita com o Espírito Santo a realizar essa obra, essa entrega verdadeira. E não que a gente não consiga, mas a gente nunca pode esquecer que a gente é humano. E a gente sofre na nossa carne, no nosso psicológico, no nosso emocional, na nossa estrutura. Mas Ele está aumentando a minha fé e Ele também está aumentando a tua. Tá certo? Vamos confiar nele. Por que eu vou confiar em Jesus, Lilian? Por quê? Porque não existe ninguém nesse mundo que te valorize mais do que Jesus. Você está fazendo a coisa certa. Você pratica o bem. Você é uma pessoa que tem frutificado da presença de Deus e vivido uma nova vida com Deus. Você nasceu espiritualmente, então você vive e é serva da palavra de Deus, como eu tenho dito, né? Você obedece à palavra de Deus porque ela é vida, ela é o verbo, ela é a sabedoria, é o caminho, é tudo. Então, por isso. Então, quando se levanta um homem como Nabucodonosor, quando se levanta um homem como Nabal, quando se levanta um Saulo, você tem que ficar firme, posicionado e posicionada. Mas que posição é essa? De rebelião, brigando, fazendo o maior barraco, aquelas obras da carne de antigamente, ou aquele desespero, aquele desequilíbrio, aquele terror territorial? Não. Porque mesmo que a gente não entenda, nu saímos do ventre e nu voltaremos. Deus nos deu, mas Ele também pode tirar. Então é Ele que decide o final, que dá o decreto final. Aleluias, glória a Deus. A palavra de hoje vem nos falar de um filho e de alguém muito zeloso pela palavra de Deus, mas que estava realizando obras más. Estava realizando um desejo das trevas. Por que das trevas? Realizando um desejo das trevas. Antes de eu entrar, nós iremos ler Lucas, capítulo 15, que vai falar do filho perdido. Ouça até o final, porque eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. E também iremos falar de Atos 9, a conversão de Saulo, né? Conhecemos ele como Paulo. Também mas antes de entrarmos nas palavras de Deus, deixa eu ler uma palavra com você, que eu anotei aqui, pra gente ganhar tempo, né? Em João 8, verso 44, vocês pertencem ao pai de vocês. É Jesus que está falando, tá? Então, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, porque ele é mentiroso, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quem Jesus estava falando isso? Aos fariseus, aos líderes religiosos judeus que estavam questionando sua autoridade e mensagem.
Então, eles não seguem os ensinamentos de Deus, mas estão seguindo os desejos do diabo, que é adversário de Deus, que não leva em consideração as coisas de Deus. Então, Jesus está dizendo para eles, é muito importante se o que estamos a realizar é um desejo de que reino? É um desejo do reino do mal? Ou é um desejo do reino do bem? Que pratica o bem? Mas eles, Jesus está dizendo, e querem realizar os desejos dele, do diabo. Então Jesus está dizendo, vocês pertencem ao pai de vocês. Sabe quem eles acreditavam que era pai? Se você não conhece, depois lê esse capítulo. Meu pai é Deus. Como pode? Eles estavam se enganando mentalmente. E Jesus, ele é a verdade, a vida, o caminho. Jesus não engana pessoas. Por mais que elas não queiram ouvir a verdade, Jesus fala a verdade. Para pessoas que leem a palavra, mas não obedecem a palavra. E realizam obras mais, mas acreditam na mente. Eu sou filho de Deus. Então Jesus está dizendo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, não há verdade no diabo. Ele é mentiroso, enganoso, manipulador. Ele gosta de disfarce. Ele usou a serpente. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E eu oro em nome de Jesus que se há alguém na sua vida que tem tentado influenciar a sua mente para realizar obras maus, para levantar decretos, para fazer ações que prejudicam a vida de pessoas, eu oro em nome de Jesus, para que assim como ele se encontrou com Saulo, possa se encontrar com este e pará-lo no meio do caminho e redirecioná-lo, assim nos diz o Senhor. Este é o reino que você está. Um reino que Jesus te defende e me defende. Um reino que Jesus para as obras do diabo. Para e destrói. Um reino que converte. Um reino que não há para Jesus impossível. E que todo joelho vai se dobrar diante dele. Então, a palavra de Deus, Jesus fala lá em João 16, 2. Esse eu não coloquei aqui. Não escrevi para adiantar. Deixa eu só abrir. João 16, 2. Só para você ver o que Jesus falou. Lança sobre mim. Você tá indo muito bem. Só tá cansado. Entrega a Jesus a tua carga. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Então, assim, 15, né? Deixa eu abrir. 15, 2. É 15, não, é 16, 2. Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Então veja, preste atenção aqui. Chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. E aqui eles pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus. E Jesus diz, não, vocês estão fazendo a vontade, e ele ainda diz, do pai de vocês, o diabo. Então vamos ler
Atos 9. Essa história de conversão. O que Jesus fala sobre Paulo. Leia junto comigo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar. Crente ameaça. Crente ameaça matar, destruir. Esse sentimento de vingança. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas o homem faz planos, mas de Deus vem a confirmação. Ele estava veementemente decidido a matar os seguidores de Jesus. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. De repente, Jesus se encontrou com Saulo. De repente, no meio do caminho, no dia normal, nos seus planos diários, Jesus então encontra com Saulo. Uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia... Quando eu li essa palavra, ele caiu no chão, eu lembrei, todo joelho se dobrará. Aleluia. Saulo, Saulo, foi a voz que ele ouviu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele, Saulo. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, ou seja, saia do chão, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Ele caiu no chão, ouviu a voz de Jesus e deu atenção e praticou a ordem de Jesus Cristo. Ele antes estava praticando o seu zelo pela lei, pelas palavras de Deus. Mas ele estava fazendo uma obra que o diabo queria, matar os seguidores de Jesus. Então, Jesus disse, eu sou aquele que você persegue, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Existiam pessoas viajando com ele. Aleluia! Se assustou? É porque esse é Jesus. Ele chega no de repente na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida do seu patrão, na vida do seu pastor, na vida de algum irmão da igreja, na vida do seu vizinho e para a obra má. E redireciona essa pessoa. Então, vamos continuar. Então, ele tinha que se levantar, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Ele continuou no caminho que ele estava indo, porém, não com a mesma intenção do coração, de matar, de perseguir o povo de Deus.
Ficou humildezinho. Eita, esse é Jesus. Os homens que estavam com ele, viajando com Saulo, ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, ele foi afetado em alguma área, foi na área da visão. Então, ele não podia se locomover sozinho. Ele precisava de ajuda para chegar ao seu destino. E as pessoas que estavam com ele fizeram esse papel. Então, Jesus, a luz resplandeceu, Jesus falou com ele e ele ainda foi afetado no físico. Ele foi afetado no físico. E foi logo na visão. Ele ficou 3 dias sem poder ver. E durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Ele ficou 3 dias sem visão. E durante esses 3 dias ele nem comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão. E nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Então ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, sem visão e estava orando. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Pudesse ser restaurado ao seu estado original. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém. De novo. Ananias respondeu, temeroso, né? Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Então eles sabiam por que Saulo estava indo a Damasco. Qual era a intenção do seu coração? A intenção não era favorável, a intenção era mal. Sendo que no meio do caminho, Jesus mudou a intenção. Jesus redirecionou o propósito do coração de Saulo, que não era mais matar, mas era se unir a eles, era anunciar Jesus Cristo. Olha o que Jesus falou. Presta atenção. Mas o Senhor disse a Ananias: escreva aí no seu caderno, tenha o hábito de trazer a palavra de Deus sempre que for ouvir o Restauração da Alma e ter um caderno em mão. Anote o que o Senhor vai dizer para mim e para você. Então a gente vai ficar posicionado e vai deixar Jesus agir. Eu vou te dizer a palavra que ele trouxe, mas deixa eu falar logo essa. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar quem Jesus. Anote. Jesus escolheu esse homem
para trabalhar para ele e anunciar Jesus Cristo. Fazer a obra, trabalhar para Jesus. Jesus escolheu esse homem para trabalhar para ele. Então Jesus está dizendo, eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Quem é que vai mostrar? Lilian? Não. Você? Não. Jesus está dizendo, eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Então Jesus escolheu ele para trabalhar para Jesus, para anunciar Jesus. Jesus vai ensiná-lo como ele deve sofrer por Jesus. E este homem será cheio do Espírito Santo. Aleluia! É a promessa que Deus faz para os meus e os seus. Porque eu e você tem orado ao Senhor. Porque veja só, lá em Atos, capítulo 12, verso, fala assim, do 5 ao 25, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente. Então, enquanto Pedro estava preso em uma prisão, como se fosse um criminoso, mas não era, estava ali, a igreja estava orando fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, um dia antes, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Então Pedro estava sendo mantido sob vigilância apertada. Ele estava em uma prisão, em um cárcere, vigiado por 2 guardas, acorrentados e ainda vigias do lado de fora. E o que o Senhor quer dizer com essa palavra? Que eu e você devem ficar em oração por aqueles que estão presos, por aqueles que estão em prisão. Porque o nosso Deus, ele liberta assim. E você vai ver aqui que houve na vida de Saulo libertação, salvação, renovação na mente, na sua mentalidade, na sua maneira de pensar. Então a palavra de Deus diz que Ananias falou, né? No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Matador. Jesus converte. Então, o que vinha sobre Paulo? Um espírito, ele estava veementemente sobre espírito de violência, de morte, de execução, de exterminar. E ele estava fazendo isso contra pessoas inocentes. As suas obras eram más, mas houve uma conversão. Houve um encontro de Jesus no meio do caminho, para renovar ali a sua mente. Então a palavra de Deus diz: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender
e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes, eles sabiam porque Paulo estava indo a Damasco. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. O diabo sempre levanta alguém, né? Que dá lugar a ele, para a obra dele continuar. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Estava se cumprindo o que Jesus falou. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se. Aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Desconfiança, não aceitação, rejeição, por causa do passado dele. E muitas vezes fazemos isso dentro da igreja. Não acreditamos na conversão das pessoas. Julgamos as pessoas como se a gente fosse essas pessoas boazinhas. Somos umas pessoas realmente melhoradas, né? Tem uma ministração da pastora Thalita Pereira, ela fala da mulher processada e melhorada. Depois ouça, é muito bom aquilo que o Espírito Santo ministrou através da vida dela. Então eles estavam ali por causa das obras más que ele realizava contra a igreja. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. Você ouviu? Pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. Por que eu frisei isso? Porque muitas vezes a gente acha que é a nossa humanidade que é poderosa e corajosa. Não. Somos revestidos do poder de Deus. Somos protegidos por Deus para fazer a sua vontade. Que a nossa carne quer fugir, meu filho. Aí a palavra de Deus. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel. Mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte. A igreja estava em paz. Ela ficava cada dia mais forte. Crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo. Em paz, cada dia mais forte e crescendo com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro testemunho de conversão, de mudança de mentalidade, de salvação, de libertação, de renovação e de um homem que agora está cheio do Espírito Santo.
tem o poder de Deus e agora corajosamente anuncia as palavras de Deus. Um homem que antes fazia o que queria, agora ele iria fazer o que Jesus quer. E o que Jesus diz para mim e para você, diante da má notícia. Qual era a má notícia? Saulo vem nos matar. Eles sabiam. E qual foi a boa notícia? Saulo se converteu. Saulo teve um encontro com Jesus. Saulo é um escolhido pelo próprio Jesus para morrer por Jesus e para anunciar o nome de Jesus. Aleluia! Essas são as boas notícias. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Então, a má notícia que você recebeu será convertida pelo próprio Jesus por uma boa notícia. A fornalha que te colocaram, o nome de Deus será glorificado e você será promovido e promovida no reino espiritual. A autoridade que o próprio Deus vai te entregar. Então, quando Deus falava, fica firme, posicionado, posicionada, como assim, Lília? Em oração. Por quem está preso? Por quem está perseguindo? Por quem quer matar você? E você vê que não há problema de darmos nome. Saulo está querendo me matar. Saulo está querendo me prejudicar. Saulo, a gente tem uma dificuldade, pelo menos eu tinha, não sei você, talvez seja só comigo, de chegar na presença do Senhor e eu dizia, pai, intimidade. O que é intimidade? Intimidade é conhecer a outra pessoa, seus pensamentos. E é você falar como fala com um amigo, da sua dor, do sofrimento, da aflição. E ele te dá uma resposta, um consolo. Eu conversava com uma amiga que eu gosto bastante dela. Eu disse, eu aprendi como aquela mulher que o filho teve uma dor de cabeça e morreu. E ela chamou o profeta e entregou ali aquela situação ao profeta. Hoje, o meu lugar, é por isso que eu disse, eu amo o nome de Jesus Cristo. Qualquer problema que dá, eu vou para os pés dele. Eu não vou ligar logo para uma pessoa, porque eu sei que por mais que eu coloque aquela dor para fora e fale daquela situação e tenha um alívio interno, ainda assim eu jamais vou ter, jamais vai poder se comparar com a voz de Deus. Eu posso até compartilhar depois, mas o primeiro lugar tem que ser falar com Deus. Levar para ele a situação e como eu devo agir, como eu devo fazer, como eu devo agir nessa guerra, nessa situação, nessa circunstância. Você tá entendendo? Tem esse hábito também, tem essa prática. Então, ele teve boas notícias. Deus parou Saulo no meio do caminho. A outra boa notícia, diante de uma má notícia, é de alguém que decide viver uma vida de pecado, que decide ir embora, que não valorizou o pai, não valorizou o ambiente, não valorizou o amor do pai, não valorizou tudo que tinha ali de bom. Então, você vê aqui que há desprezo, abandono, rejeição, desvalorização. Porque ele vivia num ambiente bom. E você vai ver isso. Mas que ele caiu em si. Aleluia. Ele caiu em si e retornou para sua casa. Então, aqui nós estamos falando de um homem adulto e aqui nós estamos falando de filhos. E que para Deus todas as coisas são possíveis. Quando eu leio essa passagem, uma das coisas que o Espírito Santo perguntou foi se fosse comigo e com você. Não, pode ir. Agora você não vai levar nada, eu não vou dividir nada, eu não vou fazer nada. É aí que o diabo constrói estruturas mentais, mas na vida do seu filho, na vida de alguém que você ama. É difícil dar livre-arbítrio. Mas nós devemos dar livre-arbítrio, porque confiamos no Deus Todo-Poderoso, que destrói as obras do diabo. E que faz as pessoas caírem em si. Então vamos ler junto comigo. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 21.
E Jesus ainda, ele fala essa parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Ele pediu a parte dele da herança. A primeira notícia ruim, né? Se antecipou. Eu quero minha parte na herança. Vamos dividir os bens. A segunda foi o que aconteceu dias depois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. Houve uma seca, houve uma escassez. E a nossa alma grita, irmão. Você pode ver muitas pessoas no pecado e elas estão tentando preencher esse vazio, que só a presença de Deus, o poder de Deus e as palavras de Deus podem preencher. E elas vão entender isso e vão retornar para o caminho que nunca devia ter saído. Então, qual é a minha posição, Lília? Continuar orando, conversar com Deus, ter sabedoria na situação e continuar praticando o bem, não dando lugar ao mal. Então, a palavra de Deus diz: ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Então, veja, ele começou a passar necessidade, ele foi enviado a uma fazenda para cuidar dos porcos. Veja que situação ele foi parar. E ele olhava a comida dos porcos e tinha vontade, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Ele tinha vontade de comer o que os corpos comiam. Estava com fome. Ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Então veja, ele está num cenário totalmente do caos. Ele tem uma necessidade e o que ele tem para comer é uma coisa ruim. Ele desvalorizou o ambiente que ele estava. Ele desvalorizou a presença do pai, o amor do pai. Ele desprezou tudo isso. E agora ele se vê num caos. E agora ele tem vontade de comer. E o que ele tem para comer é o que os porcos comem. Então ele lembrou, ele pensou. O ambiente que ele estava era muito bom. Então ele pode fazer ali uma analogia. Ele pode fazer ali uma comparação. Ele pode trazer a sua memória. Ali na sua memória está sendo trazida a valorização. Eu era bem tratado, eu era amado, eu tinha melhor comida, melhor roupa, falando com as minhas palavras. E agora, o que eu tenho é uma vontade de comer a comida dos porcos. É o que tem para mim, a comida dos porcos. Aquele fazendeiro não era como o pai dele. Então, a palavra de Deus diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E a palavra que o Senhor me deu foi: caindo em si e voltar para casa. Então essa pessoa que antes estava tão firme,
tão decidida, tão crendo que o caminho que deve seguir é o caminho aonde vai parar ali, onde vê porcos comendo aquela comida suja, aquela comida, não sei se fica perto da lama, não sei como funciona. Mas ele caiu em si. Ele lembrou do que ele tinha de bom. E ele se arrependeu. Arrependimento. Arrependimento. Ele caiu em si e verdadeiramente se arrependeu. Ele tinha antes um espírito altivo, orgulhoso, soberbo. E agora ele está com um espírito humilde. Porque ele não chega querendo as mesmas coisas. Ele chega humilde e ele diz: eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Então você vê aqui um coração arrependido, um coração que caiu em si, um coração agora que está humilde, um coração que reconhece que escolheu o caminho errado, um coração que está valorizando o que tinha antes e que viu que perdeu e agora não está pedindo para ser restaurado ao mesmo estado original. Agora está o seu coração, a sua boca está falando do seu coração, do arrependimento, da mudança de mente, de mentalidade. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Então esse filho que estava perdido na sua mente, enganado na sua mente, seduzido pela sua mente carnal, agora voltou para casa. Então ele caiu em si e voltou para casa. Ele caiu em si e voltou para casa. Ele caiu em si, abandonou os maus caminhos e voltou para casa, arrependido e com espírito humilde. Então ele caiu em si, voltou para casa e agora está arrependido e foi restaurado ao seu estado de filho. O pai deu uma festa, ficou muito alegre, porque estava morto e estava perdido. E agora reviveu, estava perdido e foi achado. Então eu não sei na sua vida quem tomou decisões difíceis, mas o que o Senhor nos diz nessa palavra é que cairão em si. O pai permaneceu no ambiente dele, fazendo o que tinha que fazer, seus serviços diários. E é isso que eu e você deve fazer. Confiar em Deus. Sem agressão, sem palavras verbais, sem maldições. E realmente deixar Deus tratar o coração que está enganado, o coração que está morto, a mente que está perdida, que está indo para o caminho mau, mas que vai cair em si e vai voltar para casa, diz o Senhor. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.